Então, eu sou o professor Pedro Alexandre e nós estamos aqui na segunda aula, tá? A respeito do teu concurso para o ESA. Então, nós vamos ver os portugueses chegam ao Brasil, né? Vamos ver aqui a nossa segunda aula. Os portugueses chegam no Brasil. Vamos lá? Então, tá aí os portugueses, né, chegando no Brasil em 22 de abril de 1500, né? Os portugueses chegam no Brasil no dia 22 de abril de 1500, vai começar a história do Brasil, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Aí. Primeiros momentos, então, a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. Tá? Todo mundo sabe que essa expedição tinha um comandante, né? Pedro Álvares Cabral. Qual era o que o Pedro Álvares Cabral ia fazer? Ele ia do Oriente, ele ia de Portugal para o Oriente. Ele ia fechar acordos comerciais lá no Oriente. Então, partiu do Porto de Lisboa em 9 de março, de 1500, não é? Partindo ali do Porto de Lisboa em 9 de março de 1500. Destino Índia, Oriente, Ásia. Objetivo, acordos comerciais. Composição da esquadra, aproximadamente 1.500 soldados, tripulantes e também padres religiosos liderados pelo Frei Henrique de Coimbra, o mesmo que celebrou no dia 26 de abril de 1500 a primeira missa no Brasil, tá certo? Chegada no Brasil, 22 de abril de 1500, era uma quarta-feira, por volta de 17 horas. Ele chegou na atual Bahia e o primeiro monte que ele avistou foi o Monte Pascoal. Então, começa aí a história do Brasil, não é mesmo? Então, olha aí a chegada do Cabral, né? Os navios lá. Olha lá quem que recebeu o Cabral. Olha os índios recebendo o Cabral, gente. Aí, né, bonito aí, todos os índios recebendo o nosso querido Pedro Álvares Cabral. Tá aí, né, gente? Tá aí. 23 de abril, primeiros contatos com os nativos. 26 de abril, primeira missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Primeiro nome, eles acharam, puxa vida, que isso aqui é uma ilha. Então, Cabral dá o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas depois perceberam que não era uma ilha, não. E aí, vira, um ano depois, Terra de Santa Cruz. Como aqui foi encontrada uma madeira muito utilizada em Portugal para a fabricação de navios, para a fabricação de casas, para a tinturaria. O pau-brasil era muito usado em tinturaria, né? Eles extraíam a tinta do pau-brasil para pintar tecidos. Lá pelo ano de 1503, a nossa terra recebe o nome de Brasil. Brasil, na língua portuguesa arcaica, significa cor de brasa. Então, nós somos cor de brasa, mais ou menos da cor dessa tinta aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a tinta. Aqui, ó. Mais ou menos da cor dessa tinta aqui, ó. Isso aqui é a cor de brasa. Essa aqui é um pouco vermelha, mas o pau-brasil é mais ou menos aí dessa cor aí, tá certo? Então, nós vamos aqui desenhar de novo aqui, ó. Vamos escrever aqui Brasil. Vamos escrever Brasil aqui com essa canetinha vermelha aqui, ó. Brasil. Ó, com essa cor aí, o pau-brasil ele tem mais ou menos essa cor, essa árvore. Então a gente chama aí de... O Brasil ficou sendo chamado... nossa terra ficou sendo chamada de Brasil graças a essa madeira cor de brasa, tá bom? Mas vamos voltar ao Cabral aqui no Brasil. No dia 2 de maio, segue para a Índia e deixa aqui um monte de degredados. Você pode estar se perguntando aí o que eram degredados. Naquela época isso era muito normal, né? Quando os navios saíam em expedições, eles levavam assassinos, ladrões, psicopatas,
bandidos. Então, a primeira população não nativa do Brasil foram esses ladrões aí, né? Esses bandidos, esses psicopatas aqui na terra brasileira. Nossa primeira população que não era uma população nativa. Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Não começamos muito bem. Eu estou dizendo que está tudo bem, mas não começamos tudo bem, não, né? Fazer o quê? Nessa história, vamos dar a mão à palmatória, tá certo? Então tá aí os primeiros momentos da chegada do Pedro Álvares Cabral aí no Brasil. Vamos ver algo mais? A Carta de Pero Vaz de Caminha, Registro de Nascimento do Brasil. Tá aí o Pero Vaz de Caminha. Esse documento, para nós, sem sombra de dúvida, é considerado aí o documento mais importante de todo o processo de descobrimento do Brasil. Não há o que se negar que essa carta ela vai fazendo uma narrativa completa de tudo o que o Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da frota, viu, né? Então ele faz elogios à terra, que a terra é muito grande, que a terra é fantástica, que a terra tem muita água, tem muita árvore, o clima da terra ele compara com a região do Douro e do Minho, lá em Portugal, e até fala da população daqui, né? Ele diz que os índios são inocentes e que são gente que vive com as suas vergonhas de fora, quer dizer, ele diz que os índios estão nus e que não se dão conta disso. Enfim, ele vai fazendo toda uma descrição maravilhosa aí do Brasil aí, sobre a chegada deles aqui. Então esse documento, sem sombra de dúvida, é o documento mais importante sobre o processo de descobrimento do Brasil, ok? E aí começa um período na história do Brasil que nós chamamos de período pré-colonial. Tá bom? Esse período pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530. Portugal estava com interesse no comércio com o Oriente, então por isso, de imediato, resolveu não colonizar o Brasil. Olhou nessa terra. O Pero Vaz de Caminha escreveu na carta que aqui não se encontrou ouro nem prata. Ora, não se encontrou ouro nem prata. Portugal com um caminho aberto para o Oriente. Portugal apenas tomou posse da terra e deixou aí 30 anos sem colonização. Havia muito mais interesses nas riquezas do Oriente. Então, não haverá colonização de 1500 a 1530. Daí nós chamamos isso aí de período pré-colonial. Vieram algumas expedições exploradoras de 1501 e também veio uma outra em 1503. O que essas expedições exploradoras fizeram? Reconhecimento do litoral brasileiro e batizou acidentes geográficos, tá? Se você pegar hoje o mapa do Brasil e olhar no mapa do Brasil assim, né, os acidentes geográficos que tem no litoral, você vai perceber uma coisa, que grande parte dos acidentes geográficos no litoral brasileiro tem nome de festas religiosas ou de santos. E por que isso aconteceu? Porque essas expedições exploradoras, elas começaram então, o próprio nome já diz, né, explorar o litoral brasileiro. Eles viam um cabo, aí olhavam lá na folhinha, que dia é hoje? Dia de Santo Agostinho. Então é Cabo de Santo Agostinho. Olha a desembocadura de um rio. Que dia é hoje? Dia de São Francisco de Assis. Então, vamos botar o nome desse rio de Rio São Francisco. Olha uma baía. Olha, lembrou lá da Bahia? Olha a Bahia. Bahia de todos... que dia é na folhinha aí? Hoje é dia de Todos os Santos. Então, coloca a Bahia de Todos os Santos.
Cabo São Roque. E aí eles foram batizando com o nome de santos ou de festas religiosas. Praticamente quase todo o nosso litoral, não todo, mas quase todo o nosso litoral brasileiro tem nomes. Os acidentes geográficos, cidades no litoral, São Vicente, por exemplo, que depois Martim Afonso de Souza fundou, todas as grandes cidades do litoral brasileiro, a maioria das cidades, né, tem nomes de santos ou festas religiosas. Tem algum nome religioso, tá? Mas é por causa disso, né? Muito ligado à igreja. Na época, a igreja tinha, como eu disse na primeira aula, a ideia de expandir a fé cristã e, por causa disso, a igreja, ela tinha uma importância muito grande aí nas grandes navegações. Então, expedições exploradoras. Depois vem as expedições guarda-costeiras, lideradas pelo Cristóvão Jacques, 1516 e 1526, né? Os franceses estavam começando a entrar no litoral brasileiro e os franceses, eles estavam roubando pau-brasil e esse roubo de pau-brasil acabava fazendo com que Portugal se preocupasse. Não tanto com o pau-brasil que os franceses estavam roubando, mas Portugal estava muito preocupado que os franceses estavam vindo, e de repente poderiam ficar por aqui. Então a grande preocupação de Portugal é que os franceses ocupassem aqui o nosso território. Então por isso os portugueses mandam expedições guarda-costeiras para proteger as costas do Brasil, mas não adiantou muito, né? O Brasil tem um litoral de quase 8.000 quilômetros, então isso não adiantou muito não, né? Então, os franceses entrando no litoral brasileiro. Além dos franceses entrando, já nessa época, 1526, 1527, 1528, Portugal já tinha diminuído bastante o seu comércio com o Oriente, tá? O comércio tinha caído muito com o Oriente. Então, de onde nós vamos tirar lucros? Vamos tirar dessa terra. Então, o que Portugal resolveu fazer? Colonizar o Brasil. Então, Portugal resolve fazer uma colonização no Brasil a partir de 1530, através do colonizador Martim Afonso de Souza. Então, você está observando aí a chegada do Martim Afonso de Souza no litoral brasileiro. Então, Portugal, com medo de que os franceses invadissem aqui o Brasil, e também porque Portugal precisava buscar uma alternativa para seus lucros, já que o comércio com o Oriente estava diminuindo, Portugal resolve colonizar o Brasil. E vai colonizar a partir de 1530, através de Martim Afonso de Souza. Ok? Aí o pau-brasil, né, gente? Tá aí o pau-brasil. Tá aqui a árvore que deu o nome ao Brasil. Pau-brasil, chamada pelos índios de Ibirapitanga ou Arabutã. Então, esses aqui, ó, isso aqui é nome indígena, tá bom? Agora, o que é isso aí do lado? Caesalpínia echinata. Meu Deus, o que é isso aqui? Caesalpínia echinata. Gente, isso aqui é o nome científico do pau-brasil, ok? É o nome científico do pau-brasil. Caecinita echinata, nome científico do pau-brasil, tá bom? Grande valor comercial para a tinturaria. Eles, além de casas, navios, o pau-brasil, ele servia na tinturaria. Você pinta, você põe o pau-brasil para ferver e extrai dele uma tinta vermelha, né? E ao extrair essa tinta vermelha, eles tingiam roupas, e essas roupas ficavam mais caras. Então, com grande valor comercial para a tinturaria, ok? A exploração feita pelos portugueses, utilizando o escambo. O que é escambo? Escambo é troca, né?
Escambo é troca com os índios. Troca por miçangas, né? O que são miçangas? Apitos, continhas, espelhos, penas coloridas, tecidos. Que roubo, hein, gente? Que roubo, né? Os índios cortavam, eles deixavam machados para os índios. Os índios cortavam o pau-brasil, estocavam ali na praia o pau-brasil, né? Construíam armazenzinhos. Vou mostrar aqui um armazenzinho de depósito, né? Então eles faziam um armazenzinho de depósito assim, né? Um armazenzinho de depósito. A madeira era estocada aqui dentro. E depois, isso no litoral, depois os portugueses, eles vinham buscar o pau-brasil. E aí dava para o índio essas miçangas aí, apitos, contas, espelhos, penas coloridas, tecidos, né? Que coisa mais horrorosa essa ideia aí de exploração indígena, né, gente? Isso acontecia aqui na história do Brasil, chamava-se escambo isso aí, mas um escambo de grande exploração, ok? Expedição colonizadora. Tá aí o Martim Afonso de Souza. Cara simpático esse Martim Afonso de Souza, né? Martim Afonso de Souza. Ele tinha que explorar e colonizar, ou seja, formar núcleos de povoamento. Mas ele também tinha que defender. Então ele tinha que explorar, formar núcleos de povoamento e defender a terra. Aí ele funda aqui, ó, a primeira vila do Brasil, lá no litoral de São Paulo, a Vila de São Vicente, atual litoral de São Paulo. E inicia o quê? Lá, a plantação de açúcar, né? Mas tudo isso com 400 homens. Ô, gente, litoral brasileiro, tamanho do Brasil, 400 homens, um pequeno local ali para a plantação de cana. Você acha que eles vão conseguir colonizar o Brasil com essa quantidade de pessoas? Claro que não, né? Então, claro que a colonização foi um paliativo. Era necessário criar algum sistema que pudesse fazer a colonização total do Brasil, ok? Era necessário uma colonização total do Brasil. Então, vamos ver então, tinha uma série de dificuldades. O tamanho do Brasil para uma colonização efetiva, muito grande, né? O tamanho do litoral do Brasil para o controle da defesa, enorme, quase 8.000 quilômetros. Pouquíssimos colonos. Os franceses continuavam invadindo. E uma pequena área, somente em São Vicente, para a produção açucareira. Então, como é que faz? Então, se tem todas essas dificuldades, como é que se resolve o problema? Tem que criar uma colonização efetiva. Bom, eles tomaram uma providência, né? Por que será que eles vão substituir a colonização de Martim Afonso de Souza? Através das capitanias hereditárias. Dividir para povoar, explorar e proteger. Se eu divido a terra, eu posso explorar, eu posso povoar e eu posso proteger esta terra. As capitanias hereditárias, criação de Dom João III, as criou em 1534. A costa brasileira foi dividida em 15 grandes extensões de terra, com largura que variava entre 200 e 650 quilômetros, estendendo-se do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. 12 donatários, fidalgos, que eram cristãos, podiam dispor da terra e também doar pequenas terras dentro dessas capitanias chamadas de sesmarias. Por que 12 donatários? Não eram 15? Porque o rei de Portugal passou somente para 12 donatários. É que alguns possuíam mais de uma capitania. Não foi encontrada em toda Portugal 15 pessoas que aceitassem esse empreendimento. Somente 10 mais 2 pessoas. Somente 12 pessoas aceitaram esse empreendimento. Ok? E por quê?
porque o sistema era bom, né? Você podia doar terras, você podia escravizar índio, você podia explorar pau-brasil, etc e tal. Mas o problema é que você assinava um contrato chamado foral, onde existiam as tuas obrigações. E nessas obrigações do foral, tá? Uma delas é que você tinha que desenvolver a capitania com os seus próprios recursos. Opa! Aí o bicho pega. Então nem todo mundo aceitou. Tá certo? Nem todo mundo aceitou um empreendimento desse. Ó, peraí, eu vou para uma terra distante. Aplicar os meus próprios recursos? Opa, vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí. Então, somente 12 aceitaram. Então, tá aí, ó. Somente 12 aceitaram. Tinham que ser fidalgos, quer dizer, tinham que ser nobres. Tinham que ser cristãos, não é? Então, eles recebiam a carta de doação. Nessa carta, o rei concedia a administração perpétua e hereditária ao capitão donatário. E o foral tinha os direitos do rei e a obrigação dos donatários. Tinha também os direitos dos donatários, mas o rei e a coroa só tinha direitos, a coroa só receberia. Quem tinha obrigação de desenvolver a terra eram os donatários. Então, por isso, o sistema ele se tornou inviável. Tanto é que muitos, quando eu digo muitos aqui, né, 5 ou 6 deles, desses 12, nem vieram aqui para o Brasil. Eles mandaram representantes, mandaram gerentes para gerenciar suas terras. Praticamente 50%, né? Então tá. Aqui está o mapa das capitanias. O Brasil foi dividido em todas essas capitanias aí, ó. Maranhão 1, Maranhão 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, etc, né? Você está vendo aí todas as capitanias com o Brasil. E ao lado do mapa você encontra também o nome dos donatários, a quem foi entregue essas capitanias. Você pode ver, né, que elas vão aqui, ó, do litoral até a linha de Tordesilhas. E aqui você tinha de 200 a 650 quilômetros aí, isso dependia muito aí da capitania, ok? Elas tinham tamanhos variados, mas está aí o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Está aí o mapa das capitanias hereditárias. Agora vamos fazer um breve resumo aqui. Vamos lá? Diante de encontrar pessoas dispostas a empregar recursos na colonização, somente 12 donatários aceitaram o investimento. A maior parte dos donatários não dispunham de recursos. Receberam empréstimos de banqueiros e negociantes judeus. Alguns sequer vieram para o Brasil. Praticamente, quase todos fracassaram. Apenas 2 tiveram sucesso, porque foram auxiliados pelo rei e por banqueiros holandeses. Martim Afonso de Souza em São Vicente, contando com a ajuda do padre Monteiro, e Duarte Coelho em Pernambuco, que fez empréstimos, tinha Pernambuco solo de massapê e bom relacionamento com os indígenas. Então eu disse aqui nesse resumo, depois vocês vão ler com calma, esse material fica com vocês, não é? Vocês adquiriram esse material, que somente 2 capitanias vão prosperar. São Vicente e Pernambuco. Em ambas foi plantado cana-de-açúcar, e o solo muito bom em São Vicente, o solo muito bom em Pernambuco, solo de massapê, que é um solo próprio, típico, para a cana-de-açúcar. E tanto o padre Gonçalo Monteiro, que era o administrador da capitania de São Vicente, quanto o Duarte Coelho, que era o administrador da capitania de Pernambuco, em vez de eles escravizarem os índios, eles fizeram amizade com os índios. E além de amizade que eles fizeram com os índios, o Duarte Coelho, por exemplo, trouxe toda a família deles para cá. Toda a família dele, todo o clã dele para ajudar a trabalhar. Foi o primeiro homem a trazer a sua família para o Brasil. Inclusive, a primeira mulher branca, a primeira mulher portuguesa, a primeira mulher estrangeira a pisar em solo brasileiro foi a Domitila, esposa do Duarte Coelho, capitão donatário da capitania de Pernambuco. E o padre Gonçalo Monteiro fez uma coisa bem legal na capitania de São Vicente. Ele era administrador dessa capitania. Ele promoveu casamentos entre colonos e índias. Então isso vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito ali no desenvolvimento de São Vicente e de Pernambuco, ok? Então tá aí o resumo para vocês. Fracasso das capitanias.
As capitanias eram muito grandes e desunidas, tá? Não havia centralização administrativa de alguém que tomasse conta dos interesses da coroa portuguesa. Então faltava o quê? Faltava uma centralização administrativa e um representante da coroa. Os índios, os povoados eram fundados aqui no litoral, ó. Os povoados eram fundados aqui no litoral e, constantemente, os indígenas atacavam esses povoados. Os donatários não possuíam recurso e ainda havia o omísio, não é? O omísio é a falta de justiça. Duas coisas aqui que talvez você não entenda. A primeira delas é o omísio, era a falta de justiça. Alguns colonos cometiam crimes ou roubos, crimes, né? Crimes mesmo, matar alguém ou roubo numa capitania e fugia para outra. Como faltava mão de obra, o capitão donatário de uma capitania, ou o administrador, pegava esse bandido para trabalhar para ele, não podia ser preso, né? Então esse era o direito de omísio. E por que os índios atacavam constantemente os povoados fundados no litoral? Porque a maioria dos capitães donatários e os administradores que vieram para o Brasil começaram a escravizar os índios. E mais, os colonos começavam a abusar das índias, porque aqui não tinha mulheres brancas, não é? Então, começou a haver grandes situações de homossexualismo na colônia e, ao mesmo tempo, estupro de índias. Então, isso gerou muita revolta nos índios que começavam a atacar os povoados, ok? Então, tá aí, né? Alguns motivos do fracasso das capitanias. Aí o governo português cria os governos gerais para prestar auxílio às capitanias. Tá bom? Então, instituído pela coroa com o objetivo de prestar auxílio às capitanias, centralizar a defesa e a administração geral da colônia. Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, funda Salvador, 1549, traz para o Brasil os primeiros jesuítas para a catequização dos índios, formando em Salvador o primeiro bispado do Brasil. Inclusive, Salvador torna-se a primeira capital do Brasil, tá? O primeiro bispo do Brasil foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, ok? Depois vem o segundo governador-geral, Duarte da Costa, e com esse governador veio o Padre José de Anchieta. E o Padre José de Anchieta, juntamente com Manuel da Nóbrega, fundam um colégio na região onde é hoje São Paulo, origem da cidade de São Paulo. Esse colégio, o Colégio de São Paulo, eles fundam esse colégio em 1554, dando origem à cidade de São Paulo. E é durante o governo do Duarte da Costa que é a invasão dos franceses lá no Rio de Janeiro, em 1555. E o Dom Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, ele morre, né? Ele morre no governo do Duarte da Costa, ele estava indo para Portugal, prestaram um relatório para o rei, e o navio dele naufragou nas costas de Sergipe, e os índios de Sergipe eram antropófagos. E os náufragos, ali dentre eles o bispo, acabaram sendo comidos pelos índios, né? Em termos antropofágicos, e assim, dessa maneira, morreu o nosso primeiro bispo, né? Comido pelos índios, de uma maneira antropofágica. Terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Foi ele que expulsou os franceses e o sobrinho dele, ao vir de Portugal, para ajudá-lo na expulsão dos franceses, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Cidade, então, fundada por Estácio de Sá, né? A cidade que eu nasci, a cidade do Rio de Janeiro, ok? Depois nós vamos ver, numa próxima oportunidade, essa invasão francesa lá no Rio de Janeiro, ok? Adendos. Para auxiliar os governadores gerais vinham junto o capitão Mor, para cuidar da defesa do litoral, o provedor Mor para cuidar das finanças e o ouvidor Mor para cuidar da justiça, ok? Havia no Brasil também as câmaras municipais. Nos povoados, o poder local estava a cargo dessas câmaras municipais, comandadas pelos donos de terra, ou seja, os chamados homens bons. De 1572 a 1578, o Brasil dividido em duas sedes, o governo do norte, com a capital em Salvador, e o governo do sul, com a capital no Rio de Janeiro. Em 1578, de novo a reunificação, com o governador Lourenço da Veiga, que institui a capital em Salvador, ok? Entre 1580 e 1640, haverá na Europa a chamada União das Coroas, Portuguesa e Espanha, sob o controle do rei da Espanha. Neste período, o Brasil passa a pertencer à Espanha. Então, é a chamada União Ibérica. E, finalmente, o Conselho Ultramarino.
Em 1640 houve a restauração em Portugal. Portugal deixa de pertencer à Espanha. E em 1642 é criado o Conselho Ultramarino, que tinha a função de auxiliar o rei na administração do Brasil. Então, como você vê aí, ó, rei, Conselho Ultramarino, o governo geral no Brasil, câmaras municipais, donatários aí sobre o controle do Conselho Ultramarino, ok? Então, o que nós vimos nessa aula aqui foi como é que o Brasil era administrado durante seus primeiros tempos, ok? Mas fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade, nos veremos de novo. Tchau!